Olá, colaboradores da Gelon Santos. Eu me chamo Tatiane Santos. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Vamos desconstruir hoje, né, e construir um ambiente seguro, falando sobre segurança psicológica no ambiente de trabalho. E aí, antes da gente iniciar, né, gosto de formalmente me apresentar. Sou Tatiane Santos, eu sou psicóloga, mãe, modelo, produtora musical, palestrante e parceira aqui do Zen Club há mais de 2 anos. Por que eu gosto de me apresentar dessa forma, né? Porque quando a gente vai pensar em construir ambiente seguro, quando a gente vai pensar sobre desconstruir alguns estigmas, a gente precisa lembrar todos os papéis sociais que a gente exerce na nossa vida, né? E se algum deles, de alguma forma, estiver passando por alguma questão, pode me impactar sim no meu ambiente de trabalho. Então, eu preciso lembrar, por exemplo, que enquanto mãe, se meu filho adoece, isso pode me trazer um impacto na minha saúde mental. Então, quanto mais eu estiver conectada, quanto mais eu cuidar de todos os espaços da minha vida, mais eu vou ter uma certeza de que eu vou estar construindo para o outro um ambiente seguro. Como assim, Tati, construindo para o outro? A gente precisa lembrar que vivemos numa comunidade, né, em sociedade. Então, a forma como eu me comporto, a forma como eu me relaciono, a forma como eu troco com os meus colegas de trabalho, vai sim trazer impacto. Então, eu gosto muito de já começar falando com vocês desse lugar, né? Não é somente uma profissional, psicóloga que está aqui, é uma mãe, é uma modelo, é uma produtora musical que também tem outros espaços na vida e que precisa estar atenta a todos eles. Sou especialista em psicologia hospitalar, em avaliação psicológica também, e tenho amplas, né, questões aí envolvidas com cuidado na saúde mental, de ansiedade, racismo, dentre outros, né? Ao pouquinho vocês vão me conhecendo, porque eu gosto ali de trocar e sempre trazer exemplos, isso é importante também. Mas vamos lá, né? Tá, Tati, de que a gente vai falar hoje de fato, né? A gente vai falar sobre saúde mental, né? Vai trazer esse conceito e essa reflexão. E através disso a gente vai falar sobre segurança para inclusão, segurança para aprender, segurança para contribuir, segurança para questionar e como é que eu posso promover então um espaço seguro. Eu preciso entender cada ponto desse, os impactos disso, porque vai sim fazer diferença na minha vida e na vida do meu colega de trabalho. Mas tá, o que é que de fato, né, significa ser mentalmente saudável? Quando a gente pensa em saúde mental, né, a gente está aprendendo a desconstruir alguns tabus, inclusive. É por isso que eu me apresento das outras formas, com os outros trabalhos que eu exerço. Porque falar de saúde mental é pensar em todos os aspectos da minha vida, sim. E a gente precisa entender que o significado de ser mentalmente saudável está sujeito a muitas interpretações enraizadas em julgamentos de valor que pode variar a cada cultura, né? Então, a saúde mental, ela não pode ser vista como ausência de doença, mas como um bem-estar subjetivo. Então, quando os indivíduos sentem que estão enfrentando problemas, têm controle justo sobre suas vidas, são capazes de enfrentar desafios e assumir responsabilidades. Então, é pensar que a saúde mental está em volta de todos os aspectos da minha vida. Se eu tenho acesso digno à saúde, se eu tenho acesso digno financeiro, se eu tenho um espaço de trabalho seguro, tudo isso vai colaborar para que eu esteja mentalmente saudável. Não quer dizer, por exemplo, que eu tendo ansiedade, eu não vou ter uma perspectiva de mentalmente saudável. Todos nós, né, somos ansiosos. Eu preciso lembrar de que a ansiedade faz parte, né, da vida do ser humano. Então, o que vai diferenciar é o quanto aquela ansiedade pode ou não atrapalhar a minha vida, pode ou não impactar na minha vida. Então, quando eu pensar de que eu preciso, né, lembrar de que saúde mental, mentalmente saudável, é pensar em todo esse complexo, né, de bem-estar físico, corporal, financeiro, social, tudo isso está ali englobado. Então, o ambiente de trabalho faz parte também desse ambiente, que pode me adoecer ou pode me ajudar a promover, né, a saúde e bem-estar. Por isso que a gente vai falar sobre segurança psicológica no trabalho. Ok, Tati.
Você já trouxe para mim o que é ser mentalmente saudável, os aspectos em que eu penso nisso, mas o que de fato é segurança psicológica? É um termo que é novo, né? De que forma isso pode acontecer? Então, corresponde à construção de um ambiente de trabalho colaborativo e receptivo que estimula as pessoas a serem elas mesmas. Então, pensem comigo, colaboradores da Odilon Santos. Pensar em segurança psicológica é pensar que o meu ambiente de trabalho vai promover um espaço em que eu me sinto segura, né? Em que eu possa de fato me colocar, em que eu possa de fato trocar. Lembrando, principalmente para líderes, gestores, que é promover um espaço em que aquele colaborador possa trazer contribuição, e se aquela contribuição no momento não for válida, eu vou ressaltar a importância, né, dele ter se colocado naquele espaço, mas que naquele momento, aquela ideia, aquele projeto não vai poder ser desenvolvido, né? Então, tudo vai depender da forma como eu me coloco, da forma como eu recebo, da forma como eu troco com os meus colegas de trabalho, isso tudo vai fazer diferença. Então, isso promove o compartilhamento de ideias, de dúvidas e perspectivas, sem que haja o medo de sofrer de alguma forma exposição e julgamento. Então, perceba, ter segurança psicológica é muito conectado a isso, né? Significa dizer que o meu colega de trabalho confia em trocar comigo, que eu me sinto segura para dizer, ó, hoje eu acordei com minha crise de ansiedade bem exacerbada, eu consigo compartilhar com você, eu tenho esse projeto para entregar, mas está muito tenso, você me ajuda. Mas para isso eu preciso também reconhecer quais são os meus pontos de gatilho. Então, lembre-se, toda vez que a gente pensa em segurança psicológica, antes de pensar no outro, eu preciso pensar em mim também, né? A forma como eu me comporto, a forma como eu me vejo, como eu me cuido, porque isso vai trazer impacto sim na relação, vai fazer diferença, né? Vai fazer com que eu perceba se eu posso ou não, né, trocar com aquela pessoa. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu desenvolvo minha autoconfiança, autoestima, mais segura eu me sinto para trocar. Porque percebam, gente, promover segurança psicológica não quer dizer que o outro vai mudar a sua opinião ou que você vai mudar a opinião do outro. É um espaço seguro. Então, tanto a minha opinião importa, quanto a opinião do meu outro colega também importa. O que vai diferenciar é o que vai casar. Não significa dizer que a gente vai seguir ali a ideia do outro, mas que as ideias possam se complementar, né, que possam somar. Essa é a ideia. Cada um tem a sua construção de vida, eu não estou no ambiente de cada um que me escuta aqui, né? Então, isso vai fazer diferença. Não é que eu queira que vocês saiam daqui pensando, para promover segurança psicológica, então eu tenho que deixar de ser eu. Jamais, né? A gente precisa respeitar que vivemos em comunidade, então a gente respeitar a todas, todos e todes, mas o que vai diferenciar é o quanto eu consigo escutar mesmo discordando, né? Essa é a diferença. Isso realmente é promover um espaço seguro. E aí, quais são os desafios, né, diante disso, para o colaborador e para a empresa, né? As pessoas têm muita dificuldade para ser elas mesmas, né? A gente vem falando aqui um pouquinho do tanto que é, né, para poder falar de si. Eu começo me apresentando de diversas formas aqui para vocês. Então, eu preciso lembrar que a depender de um espaço desse da minha vida, de um papel social desse da minha vida, se tiver ali passando por alguma questão, muito provavelmente vai fazer com que eu, de alguma forma, fique mais retraída no meu espaço de trabalho. Isso pode acontecer, né? Então, se eu não me sinto segura, né, para ser eu mesma, para levantar um questionamento, até mesmo para dividir e divergir uma opinião, dificilmente eu vou colocar, né, e vou conseguir dar o melhor de mim diante disso. Então, segurança psicológica é essa confiança de que você pode ser exatamente quem é no contexto em que você está. Então, o que é ideal aqui? O que é que essa imagem quer me dizer? Tati, não entendi. O que é isso? Zona de conforto, zona de aprendizado. Então, a segurança psicológica, a ideia, né, é de que a gente consiga ali estar entre a zona de conforto e a zona de aprendizado. Isso quer dizer que aquele ambiente me promove uma segurança, né?
E menos zona de apatia e zona de ansiedade. Quando eu estou num espaço em que eu sinto que eu não sou escutada, quando eu estou num espaço em que eu sinto que a minha opinião não traz um impacto relevante, que eu não consigo de fato me expressar sem ter julgamento, eu vou entrar nessa zona de apatia e zona de ansiedade. Então, eu preciso promover, e aqui enquanto empresa e enquanto colaborador, tá? Pensar, poxa, mas eu, né, pertencente aqui da Odilon Santos, o que é que eu posso fazer de diferente, né? De que forma eu posso promover que o meu colega se sinta seguro, né, se sinta confortável para trocar comigo? Então, é sempre pensar neste espaço de que você possa promover troca, segurança, aprendizado. Isso é que vai fazer diferença, né? Então, esses são os desafios. Quanto mais fechada eu for, quanto menos receptiva eu for, isso vai dificultar com que o meu colega de fato se sinta seguro para me trazer contextos. Então, a gente precisa estar, sim, olhando internamente para ver a colaboração que a gente faz externamente, porque faz diferença. E quais são os benefícios para o colaborador e para a empresa? Pensando no contexto aqui de vocês, né? Os colaboradores vão se sentir mais empoderados para compartilhar essas perspectivas. Se eu me sinto segura, se eu entendo que é um espaço que me acolhe, eu vou ser eu mesma, né? Eu vou ter as ideias, eu vou ter as contribuições e vou promover que cada vez mais a minha empresa cresça junto comigo. Afinal de contas, quanto mais a empresa cresce e me valoriza, mais eu me sinto segura para compartilhar e fazer parte, né, e trazer contribuições. Enquanto o setor de recursos humanos obtém resultados positivos, né, porque vai impactar no seu gerenciamento do negócio. Eu preciso pensar que se eu tenho um espaço em que os meus colaboradores se sentem seguros, eles vão se desenvolver mais, né? Eles vão saber que estão sendo reconhecidos, eles vão saber que eles estão sendo olhados. Isso vai fazer diferença. Então, quando a gente pensar em segurança psicológica, a ideia aqui é da reflexão para cada um de que está aqui me escutando, para cada uma, pensar que todos que estão aqui vão colaborar de alguma forma. Eu preciso pensar nesses 4 pontos aqui. É esses 4 pontos que a gente vai desenvolver. Então, eu preciso me sentir segura para incluir, segura para poder aprender, segura para poder contribuir, segura para poder me questionar, né? Então, a partir do momento que esses 4 pontos estão cada vez mais alinhados, cada vez mais desenvolvidos, eu vou me sentir mais confiante, eu vou ter um maior engajamento, né? Eu vou ter maior inovação, eu vou me sentir de fato pertencente a esse espaço para contribuir, né? Eu vou ter ideias e vou trazer para agregar. Então, quanto maior for esse espaço seguro, né, maior probabilidade de eu de fato contribuir e trazer ideias ali para aquele espaço. E aí detalhando, né, tá, Tati, o que é segurança na inclusão, né? O que é pensar, né, se sentir incluída nesse sentido? A gente precisa pensar de forma macro mesmo, né? Então, pergunte, compartilhe desafios, aprendizados e tempo livre. Eu preciso pensar nessa perspectiva de quanto mais eu possa perguntar, de quanto mais eu possa compartilhar, eu vou estar incluindo uns aos outros. Porque a partir do momento que você pergunta, a partir do momento em que você compartilha, significa que você está tendo atenção com aquele seu colega de trabalho. Significa que, de fato, aquela pessoa vai se sentir incluída, né, naquele contexto. Então, eu preciso pensar nessa construção. Mas, Tati, eu sou uma pessoa insegura. Lembra que eu comecei falando da importância, né, de pensar nesse autocuidado, nesse autoconhecimento como carro-chefe, né, para que você consiga, de fato, se permitir ser incluído ou incluir alguém, você precisa se conhecer. Quais são seus limites? Quais são seus temores, né? Quais são suas angústias? Daí a importância de um processo terapêutico, né? Eu vou falar um pouco mais para frente. Mas para que eu consiga, de fato, né, me sentir incluída ou incluir alguém, eu preciso aprender a escutar essa outra pessoa. E a melhor forma de escutar é perguntando, né? Pergunta, e aí, de que forma eu posso contribuir? Poxa, você vinha tão bem, tão animada, tô sentindo essa semana você um pouco mais retraída. É algo que eu possa colaborar, é algo que a gente possa trocar, isso vai fazer diferença.
né? Inclua a sua equipe em seus processos de decisão. Aqui eu falo especificamente para os líderes e gestores da Odilon Santos. Como é essa troca, né, com vocês? Como é esse espaço, né, de fazer com que a equipe de fato se sinta pertencente ao processo? Isso vai fazer diferença. Isso vai fazer com que o seu colaborador olhe para você e diga: não, a minha opinião tem valor, né? De fato, eu sou escutada nesse espaço. Então vai fazer diferença. Peça opinião sobre algum assunto, né? A troca de ideia, o compartilhamento é que vai fazer total diferença. Por mais que você tenha uma bagagem, por mais que você tenha toda a expertise, né, enquanto líder, enquanto gestor, não significa dizer que você não possa se colocar perto para escutar o outro, né? Então, peça opinião, troque, né, contribua, isso vai fazer diferença. Compartilhe um desafio que você está enfrentando no momento. Aqui é um excelente ponto para a gente reforçar a importância do cuidado com saúde mental, né? Se eu, enquanto liderança, enquanto gestão, né, enquanto colega de trabalho, consigo falar abertamente, olha, eu faço terapia, né? Eu consigo, eu busco um espaço para cuidar da minha saúde mental, vai fazer diferença, né? O exemplo arrasta, né? E arrasta nesse sentido positivamente. Então, poxa, hoje eu não estou bem, eu estou com uma crise de ansiedade. A crise não necessariamente paralisa o sujeito, só vai paralisar se você não faz um acompanhamento devido, né? Então, compartilhar desafios é importante também, compartilhar impactos é importante também, porque vai fazer com que sua equipe se conecte cada vez mais. Toda vez que eu falo sobre esse ponto de vista, eu me recordo, né, de um paciente que eu acompanho, isso eu consigo compartilhar, levando em consideração todas as questões éticas, mas que trouxe justamente esse ponto, né, de que o que fez naquele momento buscar o suporte terapêutico foi porque o seu gestor falou que fazia acompanhamento psicológico, né? E aí o medo, o tabu de ser rotulado caiu por terra, né? Poxa, se meu líder, meu gestor faz acompanhamento psicológico, tem ansiedade, por que que eu tenho que esconder o que eu estou sentindo? Então perceba, né? Compartilhar desafios, processos, isso é inspirador e ajuda sim. Invista energia para ajudar a integração de um membro novo no time. Isso aqui é importantíssimo. Quem chega precisa ser incluído nesse processo, né? Você já está na casa, você já sabe como é os trâmites, você já sabe como é ali o espaço da empresa. Você precisa promover um espaço seguro para quem está chegando, né? E claro, sem ser invasivo, né? Vai deixar a pessoa no tempo dela, mas é importante ela se sentir pertencente, né? É importante ela, poxa, de fato, aqui na Odilon, os colaboradores se sentem como família. Então, vai fazer diferença, né? E aí, passando para o segundo ponto, o que é segurança para aprender, Tati? Você falou de inclusão, ok, né? Os pontos que eu preciso estar atenta, mas o que é segurança para aprender? É utilizar mais perguntas abertas, né? É de fato se colocar no lugar de que você estar ali para escutar esse outro, e que talvez a contribuição do outro vai fazer com que você tenha um pensamento diferente, ou vai fazer com que você possa crescer de forma diferente. É literalmente se permitir escutar o outro, porque ali você vai estar numa troca e no aprendizado. Caramba, se eu sempre venho pelo caminho A, eu sempre pego a estrada A, né? E de repente chega um colaborador novo e diz: ó, abri uma estrada B que faz com que você tenha uma vista melhor, né? Que tenha mais paradas para descanso. Por que que eu não vou me permitir conhecer, né? Por que eu não posso perguntar, poxa, como foi que você achou essa estrada B? Como foi que você encontrou esse percurso? Então vai fazer diferença se eu fizer perguntas abertas, né? Faz com que o outro se sinta confortável de contribuir comigo. Não significa dizer, gente, repito mais uma vez, que vocês vão mudar em prol do outro. É tudo com a perspectiva de agregar, é tudo com a perspectiva de crescimento, né? Então, perguntar não quer dizer que você vai seguir à risca o que a pessoa te falou, né? Tem que fazer algum sentido para você, mas o fato de você se permitir escutar o outro já faz diferença. Demonstrar, né, que você está aprendendo. Poxa, você trouxe a ideia desse novo caminho, foi tão bacana, de fato eu conheci uma estrada nova que eu não conhecia, conheci um espaço novo que eu não conhecia, conheci um site novo que vai agregar nesse projeto. Então, além de você dialogar com aquela pessoa, de pensar nas ideias, é se de fato você se permitir explorar esse espaço, é literalmente demonstrar, caramba, aquela sua ideia me fez pensar num outro ponto,
trocar e agradecer, né? O outro vai se sentir que de fato teve importância. E eu falo desse outro, gente, na perspectiva que é uma troca, porque você também vai estar nesse processo, né? Então, ser escutado também vai trazer com que você se sinta cada vez mais confiante para compartilhar suas ideias. Encorajar o aprendizado em público, né? Colaboração e não competição. Aqui é um adendo, mais uma vez, para os líderes e gestores. A incentivação ela precisa ser pública, né? Fazer com que os seus colaboradores sintam-se de fato num processo de aprendizado e não numa competição, né? Não é pensar que isso aqui vai é porque essa premiação, porque eu tenho que ser competitivo. Não, qual é o aprendizado que você tira disso? Ainda que tenha algum prêmio, algum benefício, mas é incentivar a troca, é incentivar de fato o aprendizado. Isso vai trazer ganhos muito maiores do que pensar no processo competitivo. As pessoas, às vezes, quando entram nesse processo competitivo, se perdem, né? Deixam passar coisas que são importantes, porque está só ali em busca do resultado final. Mas se eu estou neste processo para aprender, vai fazer diferença, porque aquilo eu vou levar para outros espaços, né? Então vai me agregar de uma forma significativa. Então, esses são os pontos, tá? Pensando na perspectiva de segurança para aprender, vai fazer muita diferença na vida e no dia a dia de vocês. Pensando na perspectiva de uma segurança para contribuir, a gente percebe, a gente tem uma linha de construção e não é à toa, né? Eu preciso de fato aprender a incluir o outro, eu preciso de fato me colocar numa zona de aprendizado, porque a partir do momento que eu aprendo, eu me sinto cada vez mais confortável e confiável para contribuir, né? Então, explicar o porquê, definir o que, né? Delegar como, entendendo ali de que forma eu posso contribuir. Poxa, eu vi isso no podcast, eu escutei isso na estrada. Então, eu trago de onde vem, mas eu vou trazer contribuindo. Poxa, pensar nessa perspectiva, se sair tal hora, a estrada está de uma forma melhor. Então, a partir do momento que eu penso nesse lugar de contribuição, né, porque eu já vim de uma forma de inclusão, eu já entendi a importância de aprender, né, agora eu posso contribuir, porque eu me sinto seguro o suficiente para contribuir, né? Então, eu vou explicar como eu cheguei naquele resultado, eu vou definir para onde eu vou, como eu vou, por que que eu vou. Isso vai fazer com que cada vez mais, né, a forma como eu me relaciono com o outro seja através de uma perspectiva de segurança. E aí vem, né, para fechar os 4 pontos com chave de ouro, vamos dizer assim, a segurança para questionar. Bebam água, viu? É importante. Segurança para questionar, gente, ela vem dessa perspectiva justamente porque percebam essa construção. Venham comigo nesse processo. Se eu me sinto segura incluindo e sendo inclusa nesse processo, se eu entendi a importância, né, da zona de aprendizado, né, se eu sei que eu me sinto segura para aprender, se eu me sinto segura para contribuir, automaticamente eu vou me sentir segura para questionar, né? Então é um espaço que ele é construído e que cada vez mais, se cada ponto for desenvolvido, eu vou entender que eu vou conseguir me questionar melhor. Então, eu vou me autorizar, eu vou aprender a pedir, promover feedbacks, né? Tem muito essa questão, feedback positivo, feedback negativo. Não, gente, é feedback, é troca, né? É aprender desse lugar. A depender da forma como você se coloca no feedback, vai ter um ponto muito significativo na vida daquele sujeito. Então, eu preciso estar atento às palavras que eu utilizo, né? Então, lembra que no começo eu falei, né, de que é importante eu promover que esse colaborador, né, se sinta pertencente para trazer contribuição e que ele fale sobre um projeto. Se esse projeto, naquele momento, naquele contexto, não se aplicar, a depender da forma que eu falar com esse colaborador, vai fazer com que ele se feche completamente ou que ele se sinta cada vez mais seguro para trazer ideias, né? Então, aprender a pedir, promover feedbacks é muito dessa segurança de questionar. Poxa, que projeto incrível! Como é que você chegou nessa construção? Olha, nesse momento a empresa está passando por esse ponto, não vai caber
esta adesão de projeto, mas não significa que em algum momento a gente não possa retomar. A gente precisa focar nesse ponto. Mas muito bem, né? Excelente contribuição, fez diferença, né? Esse seu olhar, é isso que a gente quer para o nosso espaço. É dessa forma que a gente quer para a gente aqui na empresa. Então, perceba que tem uma diferença muito significativa de chegar assim, esse projeto não tem nada a ver, o que a gente está querendo de você é um outro olhar. Isso pode fechar portas. Então, a importância, né, de eu entender como é que eu posso pedir, autorizar e promover feedbacks tem diferença, tá? Então, quando descartar, que aí está conectado o que eu acabei de trazer como exemplo, quando você for descartar uma opinião, uma sugestão, um projeto, explique o porquê, né? Não é somente, não faz o menor sentido, foque no que eu te pedi, isso não vai colaborar, gente, né? Isso não vai trazer segurança, né? A ideia é que, a sua ideia veio nesse ponto, o projeto é interessante, mas nesse momento a gente precisa focar nesse outro ponto, né? Então, explique o porquê, né? Explique como, né? Explique qual contexto no momento vai fazer diferença. Não fugir de conversas difíceis. Todas as conversas difíceis, elas são importantes, principalmente pensando na construção, né, desse colaborador. Então, eu, enquanto líder, gestora aqui da Odilon Santos, o que, que eu posso fazer, né, para promover aquele meu colaborador que eu vejo que tem potencial, mas que de alguma forma está se perdendo? Então, não fuja desses diálogos, né? Agora, busque a melhor forma de compreensão, escutando, escute esse sujeito. Se você fez todo o processo de incluir, de permitir aprendizado, de permitir confiança, quando vier, né, uma conversa difícil, não vai ser tão difícil assim, porque é um espaço em que ele já se sente seguro para dialogar com você. Então, isso vai fazer diferença. Então, se você é um líder, ouça antes de dar sugestão. Isso faz diferença. Você precisa entender qual é o contexto. Lembra que lá no início, né, da palestra, eu pontuei para vocês a importância de pensar o que é ser mentalmente saudável, porque esse ponto aqui é extremamente importante. Se eu não escuto esse meu colaborador, se eu não percebo, por exemplo, que ele vinha no rendimento excelente, e no último mês esse rendimento declinou de uma forma muito surreal, mas eu não me proponho a escutar o que está acontecendo e eu só chego para dar uma opinião, uma sugestão, posso estar perdendo ali, né, um grande potencial por eu não me permitir escutar. Então eu preciso, né, de fato, poxa, aqui é um espaço seguro, o que é que está acontecendo, de que forma você quer fazer isso, vai fazer diferença, né? E encorajar que as pessoas contribuam para além da sua função, né? Não é porque eu sou líder, gestor, ou estou almejando chegar na liderança, né? Ou eu sou um colaborador e quero chegar ali, né? Se eu estou no meio operacional, eu quero chegar no cargo de gestão, eu preciso aprender a contribuir e colaborar para que as pessoas, né, cresçam para além disso, né? Então, ter esse olhar que cresce, ter esse olhar acolhedor, ter esse olhar, né, curioso, poxa, eu quero chegar em tal cargo, o que é que eu preciso para desenvolver o cargo de liderança, o cargo de gestão, tudo isso vai fazer diferença. E é importante que a gente aprenda a encorajar as pessoas. E aí a gente precisa agora pensar nesse contexto, né? Eu trouxe esses 4 pontos para vocês, fiz questão, né, de passar de uma forma muito significativa, porque a partir do que a gente já aprendeu até aqui, né, do que a gente trocou até aqui, eu preciso pensar como é que eu posso promover uma segurança psicológica para mim e para o outro, né? Porque, perceba, a gente faz parte desse processo, a gente faz parte dessa comunidade que a gente vive. Então, não é pensar só que eu vou estar promovendo para o outro, eu vou estar promovendo para mim também, né? Eu estou inclusa nesse processo, então vai fazer diferença. Então, mostre-se aberto ao feedback, né? Não adianta nada eu trazer todo esse contexto para vocês, da importância do aprendizado, da importância de se sentir incluído, se eu não me coloco aberto, né? Se eu não me coloco disponível nessa troca com o outro. E aqui a gente fala de feedback, mas é da relação mesmo, né? Da troca enquanto gestão, enquanto colega de trabalho, lembrando dos outros papéis sociais que você exerce, né? Então, se você é pai, se você é filho, se você é marido, né? Se você é esposa,
eu preciso pensar que eu preciso estar aberta a essas relações, a trocar, né, a receber feedbacks. Ou, do ponto de vista, enquanto esposa, você está distante, tem alguma coisa no seu trabalho, o que é que está acontecendo? Poxa, você está distante do processo enquanto paternidade, tem algo te consumindo. Porque quando a gente vai falar, né, de saúde mental, eu gosto muito de frisar esse ponto, porque é importante. Eu não posso pensar em saúde mental só para promover uma terapia, por exemplo. Eu sei que não é. A realidade não é essa, né? Se eu não estou bem financeiramente, se eu não tenho uma segurança alimentar, se eu não tenho acesso digno à saúde, né? Muito pouco provável eu vou estar bem do ponto de vista da saúde mental. Então, consequentemente, algum ponto da minha vida pode entrar no processo de declínio. Então, quanto mais eu me colocar disponível, me mostrar, né, ali aberta literalmente a feedback, significa dizer que eu vou conseguir fazer com que o outro chegue até a mim, né? Ofereça feedback, né? Então seja mais tolerante às diferenças de opinião, por exemplo. Não é porque eu cresci num espaço, numa cultura, que eu vou negligenciar que existem culturas diferentes, né, perspectivas diferentes. Eu preciso respeitar, né? E para que eu possa respeitar, eu preciso me colocar, inclusive, o tempo todo em zona de aprendizado. Não é porque eu fui criada de uma forma que a forma que eu fui criada é a única existente no mundo. Não é assim que as coisas funcionam, né? Então eu preciso me colocar mais tolerante. Entenda o impacto do ambiente nas pessoas. Então, qual é o impacto, qual é o ambiente aqui que a Odilon promove para os seus colaboradores, né? Isso vai trazer impacto. É um ambiente seguro, é um ambiente de troca, é um ambiente acolhedor. Isso vai fazer diferença, tá? E não se puna por seus erros, né? Todo mundo erra, literalmente. A gente precisa aprender com os nossos erros. Daí a importância de eu me colocar disponível aos feedbacks, porque quando eu errar, alguém vai chegar até mim, pode até chegar e precisa se sentir seguro para chegar até mim e dizer, pô, Tati, esse caminho que você escolheu não foi o caminho adequado, talvez se você for por outro caminho, né? Nesse momento você errou, mas não quer dizer que você não vai acertar lá na frente. Isso é importante. Fale mais sobre suas emoções, né? A gente vive numa sociedade plenamente, né, machista, racista e todas essas outras questões, e que por muito tempo não fomos ensinados a falar sobre as emoções, principalmente o universo masculino, né? E é importante. Hoje a gente está vendo o impacto nas gerações justamente por esconder o que sentia. Tati, não me sinto segura com meu colega de trabalho para falar sobre emoções. Ok, busque um profissional, mas fale sobre o que você sente, porque isso pode trazer impacto na sua vida, né? Não se replique comportamento X, né? Isso vai fazer diferença. Incentive os outros a se arriscarem. Participe de ações de saúde da empresa. Essa aqui é uma excelente, inclusive, né? Ação de saúde é troca, é aprendizado e oportunize espaços para trocar ideias, né? Isso vai fazer diferença. Bom, gente, a ideia que eu queria trazer para vocês dessa construção, desse espaço, é pensando em todos esses pontos. Perceba a importância, né? Perceba o quanto é significativo eu me colocar nesse espaço, eu entender que eu sou uma colaboradora e que, portanto, eu também tenho responsabilidade. Toda vez que eu venho falar sobre segurança psicológica, eu gosto de trazer esse ponto. Não é a empresa, não é a Odilon Santos que tem a obrigação, não é uma parede que é construída, é feita por nós, né? Pertencentes, colaboradores. Então, para que essa empresa, esse espaço seja seguro, eu tenho a minha parcela de contribuição. Então, de que forma eu posso fazer isso? Pô, Tati, eu não sei, eu não me sinto segura, eu não me sinto confiante, né? Eu tenho alguns impactos na minha vida, eu tenho crise de ansiedade. Então, significa dizer que você precisa buscar, né, um suporte individual para que você consiga se relacionar no colaborativo, tá? Bom, gente, agradeço aqui, né, a participação de vocês, esse momento de troca é importante, né, de perceber o quanto a empresa realmente está preocupada com a segurança psicológica de vocês, então faz diferença. Esse é o meu card, né, para quem desejar, para quem quiser buscar ali uma referência de uma consulta psicológica, né, de um direcionamento, é só direcionar o celular aí para esse QR Code. Eu trabalho todos esses pontos que tem aí, racismo, doenças emocionais, ansiedade, paternidade, né, dentre outros. Então, fique à vontade, quem quiser, né, me localizar aí no Zen Club. É uma plataforma incrível, né, vocês
têm acesso, devem saber disso, mas eu gosto de reforçar. Tem mais de 1.000 profissionais em que vocês possam ali buscar, né, de acordo com a sua necessidade, para trocar, para entender, né, faz diferença. Aqui é um QR Code importantíssimo, tão quanto o tema, né? A gente precisa do feedback de vocês, deixa a contribuição de vocês. A gente precisa saber, né, como é que chegou para vocês, se a palestra realmente fez sentido, se tiverem dúvidas, questões, então aponta o celular, né, coloca aí a contribuição de vocês, nomeia ali, poxa, foi sobre a palestra de segurança psicológica, eu tive dúvida nisso, foi bom nisso, não foi tão bom naquilo. Sintam-se à vontade para essa contribuição, porque faz muita diferença para a gente aqui enquanto Zen. Estamos sempre buscando nos atualizar e trazer o melhor para vocês, ok? Bom, é isso, gente. Muito obrigada. Foi incrível, né, estar aqui com vocês. Está sendo essa troca faz diferença. Então, agradeço a cada um que me escutou aqui. Sinta-se à vontade para buscar, me procurar nas redes, né, ou buscar na parceria com o Zen Club, porque faz diferença. Obrigado e até breve.